Vamos ler agora na krishnafm.com.br a história do jejum Kamika Ekadashi. Maharaja Yudhishthira indagou: Ó Senhor Supremo Krishna, ouvi de você sobre as glórias de se jejuar no dia do Devasayani Ekadashi, o qual ocorre durante o quarto crescente do mês de Ashada. Agora gostaria de ouvir sobre o jejum de Ekadashi que ocorre durante o quarto minguante do mês de Shravana, uma mistura de julho e agosto. Ó Govinda, por favor, seja misericordioso comigo e explique suas glórias. Ó Vasudeva, ofereço-lhe minhas humildes reverências. O Senhor Supremo Shri Krishna respondeu: Ó Rei, por favor ouça com atenção enquanto descrevo a influência auspiciosa deste sagrado dia de jejum, o qual remove todos os pecados. Narada Muni uma vez perguntou ao Senhor Brahma sobre este mesmo assunto. Ó regente de todos, disse Narada-ji, ó você que senta sobre um trono de lótus, por favor diga-me o nome do jejum de Ekadashi que ocorre no quarto minguante do mês de Shravana. Também me diga qual é a deidade adorável neste dia santo e qual é o processo que se deve seguir para observá-lo e o mérito que ele concede. E o Senhor Brahma respondeu: Meu querido filho Narada, para o benefício de toda a humanidade devo lhe narrar com alegria tudo que você deseja saber, pois simplesmente por ouvir as glórias do Kamika Ekadashi obtém-se o mesmo mérito alcançado pela execução de um sacrifício de cavalos. Tá vendo, Bímola? Mais um benefício na nossa conta aí. Só de ouvir, imagina. Certamente grande mérito é alcançado por aquele que adora e que medita nos pés de lótus do Senhor Gadadhara de 4 braços, o qual porta a concha, o disco, a massa e o lótus em suas 4 mãos, e que também é conhecido como Sridhara, Hari, Vishnu, Madhava e Madhusudana. E as bênçãos obtidas por uma pessoa que adora exclusivamente o Senhor Vishnu são certamente maiores do que aquelas alcançadas por alguém que se banhe no sagrado rio Ganges em Kashi, Varanasi. Não é ponto, é vírgula, tá. Na floresta de Naimisharanya ou em Pushkara, onde eu sou adorado, nota 1 no final eu leio. No entanto, aquele que observa o jejum Kamika Ekadashi e também adora o Senhor Krishna alcança um mérito ainda maior do que aquele obtido por se ter audiência com o Senhor Kedaranatha nos Himalaias, ou do que aquele que se obtém por se banhar em Kurukshetra durante um eclipse solar, ou do que aquele que é obtido por se doar toda a terra em caridade, incluindo suas florestas e oceanos, ou do que aquele que se alcança por se banhar no rio Gandaki ou rio Godavari no dia de lua cheia que acontece na segunda-feira, quando Leão e Júpiter estiverem em conjunção. O Senhor Brahma continuou: Observar o jejum Kamika Ekadashi concede o mesmo mérito que a doação de uma vaca leiteira com seu bezerro e ração. Neste dia, qualquer pessoa que adore o Senhor Sridhara Deva, Vishnu, é glorificado pelos semideuses Gandharvas, Panagas e Nagas. Aqueles que temem os seus pecados passados e estão completamente imersos em vida material devem observar este melhor dos jejuns de Ekadashis de acordo com suas habilidades e assim obter a liberação. Este jejum de Ekadashi é o mais puro de todos os dias e o mais poderoso para a remoção dos pecados. Ó Narada, o Senhor Hari pessoalmente comentou o seguinte sobre este jejum de Ekadashi. Aquele que jejua no Kamika Ekadashi obtém muito mais mérito do que aquele que estuda as literaturas espirituais. O Senhor Brahma prosseguiu: Qualquer pessoa que jejue neste dia em particular e permanece acordado por toda a noite nunca experimentará a ira de Dhyamaraja, a morte personificada. Quem quer que observe o jejum Kamika Ekadashi não terá de sofrer futuros nascimentos e no passado, muitos yogis que jejuaram neste dia foram ao mundo transcendental. Deve-se, portanto, seguir os passos auspiciosos deles
e observar estritamente o jejum neste Ekadashi. Quem quer que adore o Senhor Hari com folhas de Tulasi, livra-se de todo envolvimento com o pecado. Na verdade, esta pessoa vive intocável pelo pecado, assim como a flor de lótus que, embora esteja na água, não é tocada por ela. Qualquer pessoa que ofereça a Shri Hari uma simples folha de Tulasi alcança muito mais mérito do que alguém que dá em caridade ouro e prata em boa quantidade. A Suprema Personalidade de Deus fica mais contente com aquele que oferece a ele uma simples folha de Tulasi do que aquele que o adora com pérolas, rubis, topázios, diamantes, lápis lazulis, safiras, pedras gômedas, joias, olho de gato e corais. Aquele que oferece ao Senhor Keshava manjares, florescença frescas da sagrada planta Tulasi, livra-se de todos os pecados que tenha cometido durante esta ou qualquer outra duração de vida. Na verdade, a mera audiência com Tulasi no Kamika Ekadashi remove todos os pecados e meramente tocá-la remove todo tipo de doença. Aquele que frequentemente rega Tulasi nunca necessita temer o Senhor da morte de Amaraja. Alguém que planta ou transplanta Tulasi irá eventualmente residir com o Senhor Shri Krishna em sua própria morada. Para Shrimati Tulasi Devi, que concede a liberação no serviço prático e amoroso a Deus, deve-se, portanto, oferecer diariamente todas as reverências. Até mesmo Chitragupta, o secretário de Dhyamaraja, não pode calcular o mérito alcançado por aquele que oferece a Shrimati Tulasi Devi uma lamparina de manteiga clarificada acesa perpetuamente. Esse jejum de Ekadashi sagrado é tão querido para a Suprema Personalidade de Deus, Krishna, que todos os antepassados daquele que oferece uma lamparina de manteiga clarificada acesa neste dia eleva-se aos planetas celestiais e bebe néctar ali. Quem quer que neste dia ofereça uma lamparina acesa de manteiga clarificada ou óleo de gergelim a Shri Krishna, livra-se de todos os seus pecados e entra na morada de Surya, o semideus do sol, com o corpo tão brilhante quanto 10 milhões de lamparinas. Nota 2 no final eu leio. Ó Yudhishthira, concluiu o Senhor Shri Krishna, estas foram as palavras que o Senhor Brahma falou a Narada Muni relativas às glórias incalculáveis do jejum Kamika Ekadashi, o qual remove todos os pecados. Este dia sagrado anula até mesmo o pecado de se matar um sacerdote brahmana, ou se matar um feto embrionário no ventre, e promove a pessoa ao mundo transcendental, tornando-a supremamente meritória. Nota 3 no final eu leio. Quem quer que ouça com fé estas glórias do jejum Kamika Ekadashi, livra-se de todos os pecados e retorna ao lar, de volta a Vishnu Loka, a morada eterna. Assim acaba a narração das glórias do Shravana Krishna Ekadashi, ou Kamika Ekadashi do Brahma Vaivarta Purana. E agora as notas. Nota 1. Em Pushkara Kshetra está o único templo na terra onde o Senhor Brahma é adorado formalmente. Nota 2. Este jejum de Ekadashi é tão poderoso que se alguém é incapaz de jejuar e simplesmente segue as práticas mencionadas aqui, eleva-se aos planetas celestiais junto com seus antepassados. Nota 3. Aquele que mata um sacerdote brahmana ou aborta um feto e então ouve depois sobre as glórias do Kamika Ekadashi será aliviado de seu pecado. Puxa vida, só por ouvir em Bimala. Entretanto, não se deve pensar de antemão que alguém pode matar um sacerdote brahmana e etc. E então tornar-se impune, simplesmente por ouvir sobre este jejum de Ekadashi. Tal pecado consciente chama-se abominação. E agora só resta glorificar esse dia tão purificante. Pecados premeditados não serão perdoados. O negócio é brabo, meu amigo. Pensa que Deus é bobo?
Então todas as glórias ao Shravana Krishna Ekadashi. Shravana Krishna Ekadashi Ki Jai, Kamika Ekadashi Ki Jai.